para trazer as análises dessa terça-feira, dia 1º de abril, né? Pra gente começar. Caraca, 1º de abril é o dia da mentira, né, mano? Nossa senhora, não tava lembrado, mano. Acho que é o dia da mentira, né? 1º de abril mesmo, pô. Porra, deveria ter começado aqui falando uma mentira, né, velho? Mas, porra, vacilei. A mentira vai ser o seguinte, né? Olá, vou contar logo uma mentira aqui. Vou contar uma mentira. Não, vou contar mentira nenhuma, não. Vou falar de análise dos jogos de hoje pra gente adiantar, né? Que hoje tem Premier League, hoje tem Libertadores, tem as Copas, né? Copa do Rei, Copa na Alemanha, Copa na Itália, Copa na Arábia Saudita. Hoje tem Libertadores, hoje tem Sul-Americano, hoje tem muitos jogos, então vamos embora. Já curte, já se inscreve no canal e aqueles que querem ter todas as minhas bets de pré-jogo no ao vivo, tudo que eu faço no futebol, na NBA, o link tá na descrição para você entrar no grupo do Clube dos 5%, tá? É lá que eu mando tudo. Vamos embora, vamos começar aqui que tem muito jogo hoje, negócio dia da mentira, o negócio é de verdade, aqui a gente é de verdade. Tô com o meu cafezinho. Excelente, de lei. Vamos lá, vou começar com os mandantes favoritos, tá, galera? Nós temos aqui o AZ jogando contra o RKC. O AZ dentro de casa, muito favorito, né? Obviamente, é uma das melhores equipes aqui da Holanda. Tá brigando por essa vaga aqui da parte de cima da tabela, brigando por uma competição europeia, obviamente. Para mim, já temos o campeão, que é o Ajax, né? Que venceu o PSV agora no final de semana, na casa do PSV, tá? Então, praticamente, para mim, é o campeão já, e merecidamente. Um time que se defende muito bem, um time que ataca muito bem, e o PSV desandou na temporada de um jeito impressionante, viu? O AZ vai enfrentar a pior equipe da liga, né, com 17 pontos, já rebaixado, em casa, então precisando da vitória. Então, assim, é bem favorito mesmo a equipe do AZ, não tem nem muito o que falar, né? O ruim aqui é que tá pagando em 28, então é um jogo para você utilizar como dupla, né? Para complementar odds, mas vale a pena estar de olho no ao vivo, na vitória até mesmo no primeiro tempo, ou pro AZ marcar 2 gols, né? Porque é um time bem ofensivo, tá? Mas bem favorito aqui o AZ. Outro time que nós temos favorito é o Al Ahly. O Al Ahly vai enfrentar o Al Hilal, mas não é o Al Hilal de Jorge Jesus não, tá? É outro, é o da África aqui. E aqui é mata-mata, né? Pela Champions League africana. O Al Ahly é o melhor time da África, disparado. O time do Egito, o melhor time. Óbvio que tem outros times bons ali, principalmente as equipes do Marrocos, é bem complicado. Mas é tanto que quando você olha para o Mundial de Clubes, né, e para o Intercontinental agora, cara, você vai ver sempre, na maioria das vezes, está lá o Al Ahly, né, porque a maioria das vezes eles são campeões. Então, eu gosto de estar a favor da vitória do Al Ahly aqui, tá, nesse primeiro jogo. É um jogo dentro de casa, então é importante sair com a vitória contra uma equipe inferior. E, cara, inclusive dá para se pensar numa dupla do AZ com o Al Ahly, vai pagar muito bem, mais de 1,60, obviamente. Então, uma dupla legal, uma dupla boa, tá? O Arsenal vai enfrentar o Fulham. Cara, ainda não sei se o Saka já volta para esse jogo, né? O Saka já tá treinando. Eu não sei se volta para esse jogo. Mas uma coisa é certa, o Arsenal é um time muito organizado, um time que sabe controlar o jogo, um time que se defende muito bem. Mas o grande problema do Arsenal é no setor ofensivo, de criar jogadas, né, de ter volume ali na criação. Então é um problema gigantesco que o Arsenal tem e que não vai mudar até a próxima temporada, né? Por conta das lesões, muitos jogadores já fora da temporada, como o Gabriel Jesus, o Havertz também eu acho que não volta nessa temporada, né? O Saka vai voltar agora, a gente não sabe como o Saka vai voltar, e o Arsenal só vai contratar agora para a próxima temporada. Então, esse problema do Arsenal ofensivo vai ser ao longo dos anos aí. Eu gosto sim de olhar para a vitória do Arsenal, coloquei inclusive como favorito, mas o que é que eu recomendo aqui? O Fulham é uma equipe que pode surpreender, é uma equipe boa, é uma equipe que tem opções lá na frente, muito boa. Um time que complica muito para os grandes adversários nos seus jogos, mas o que não me agrada aqui é a odds que o Arsenal está pagando. Para mim é uma odds muito ruim, muito baixa, pagando em 42. Então, eu optei em trabalhar esse jogo, né, no ao vivo. O jogo do AZ e o jogo do Al Ahly, que eu comentei aqui anteriormente, são jogos que esses dois times podem fazer um gol logo. Isso pode acontecer, tá? No caso do Arsenal, eu acredito que pode demorar um pouco a fazer um gol e essa odd subir e a gente aproveitar uma cotação melhor. Até também para
para avaliar como é que vai estar o Arsenal dentro de campo, né? Depois dessa parada de data FIFA e tudo mais. A gente tem que ter cuidado. Então, eu não gosto dessa cotação, prefiro aguardar no ao vivo para pegar uma cotação maior, beleza? Mas vejo o Arsenal sim favorito para esse confronto. E o Real Madrid vai enfrentar a Real Sociedade em casa. Porém, esse jogo, o Real Madrid já fez o primeiro placar, fora de casa, venceu por 1-0. E foi uma vitória que o Real Madrid, por mais que tenha vencido por 1-0, o Real Madrid sofreu muito, tá? Sofreu muito contra a Sociedade. A Sociedade é um time que vem tomando muitos gols nessa temporada, que vem oscilando bastante, mas é um time que pode complicar a vida para o Real Madrid nessa semifinal, tá? Outra coisa também que não me agrada aqui é a cotação de pré-jogo, 1,38. Para mim, essa odds, no mínimo, deveria estar 1,55. Vale lembrar que o Real Madrid enfrentou agora, no final de semana, né, no sábado, o Leganés, e o Real Madrid teve muita dificuldade contra o Leganés, né? Onde acabou marcando um gol, depois tomou a virada, e aí só foi empatar e virar no segundo tempo, né? Então o Real Madrid teve muita dificuldade contra o Leganés, e eu acredito que pode ter dificuldade aqui, tá? Ah, o Real Madrid é favorito para se classificar? É óbvio. O Real Madrid é favorito no jogo? É óbvio. Até porque a Sociedade vai precisar sair, né? Então vai dar os contra-ataques para o Real Madrid da forma que o Real Madrid gosta de jogar. Mas é um jogo onde a gente tem que ter muito cuidado, porque o Real Madrid vem vencendo os seus jogos, mas não vem tendo boas atuações, não vem jogando bem, não vem amassando os seus adversários, por mais que sejam adversários inferiores, tá? Então é aquela mesma situação do Arsenal. O Real Madrid para mim é favorito, mas é uma cotação muito ruim para a gente poder trabalhar aqui, tá? Eu prefiro levar para o vivo, aproveitar cotações melhores. Para atuar no pré-jogo, cara, nós temos aqui Leverkusen, tá? Jogando contra o Bielefeld, e temos também o PSG jogando contra o Dunkerque. Cara, os dois são bem favoritos, tá? Então, acredito na vitória do Leverkusen, acredito na vitória do PSG. E também um mercado que gosto bastante e dá para explorar é para o Leverkusen e o PSG ter mais cantos, né? A gente está falando de dois times da prateleira de cima, né, do futebol na Europa. Leverkusen, segundo colocado da Bundesliga, PSG, primeiro colocado na Ligue 1, jogando contra equipes... Perdão, vou beber uma água aqui, acho que foi o café. Engasguei, velho. Então são dois times assim bem favoritos. Deve dominar completamente a partida, tá? E sair com a vitória e também ter mais cantos. Eu tô falando aqui também essa opção de mais cantos porque a cotação tá baixa, né, velho? O PSG tá pagando em 17, o Leverkusen tá pagando em 20. Então a vitória do Leverkusen e para ele ter mais cantos, a vitória do PSG e para ele ter mais cantos, vai elevar muito essa odds e pagar pelo menos ali 1,60. E para mim ficou uma cotação ideal para apostar no pré-jogo, tá? E outro visitante para mim favorito é o Bolonha contra o Empoli, tá? O Bolonha que vem numa sequência de jogos assim muito positiva. Tá aqui, ó, venceu agora o Venezia por 1-0, Lazio por 5-0. Vem numa sequência muito positiva de vitórias, né, velho? A equipe do Bolonha. E o Empoli é um time muito fraco, é um time que perde a maioria dos jogos. Aqui para esse confronto, eu vejo o Bolonha favorito, tá? Mas é um time que pode se complicar. O Bolonha, inclusive, é um dos times que mais empatam no campeonato italiano, é o Bolonha e a Juventus. Então, se for para trabalhar no pré-jogo, utilize o empate anula ou o handicap menos 0,25, tá? Porque se der empate, ou você não perde nada, ou se perder, você perde apenas metade. Então, eu gosto dessas duas opções se for trabalhar no pré-jogo. No ao vivo, se estiver muito bem, dominando, criando muitas oportunidades, sem sofrer tantos contra-ataques, aí você pode olhar para essa possível vitória do Bolonha, beleza? Os mercados de gols que eu selecionei aqui, né? Nós temos o Al-Ittihad contra o Al-Shabaab, duas equipes extremamente ofensivas, tanto que quando você pega os últimos jogos, né, 10 jogos, o Al-Ittihad com a média de 2,2 gols, mas com 1,3 gols sofridos, o Shabab com a média melhor de gols marcados, né, 2,50, mas também 1,50 gols sofridos. O que eu destaco é esse aqui, ó, ambos marcam. Em 100% dos últimos jogos do Al-Ittihad aconteceu o ambos marcam, em 80% dos jogos do Al-Shabaab, né? Então, o que eu espero para esse confronto? Gols. Inclusive, os últimos jogos entre eles aconteceu gols, né, em 2024 e 2025. 3-1, 2-1, uma vitória do Al-Shabaab e uma vitória do Al-Ittihad. Então, qual é o mercado que eu gosto aqui? Obviamente, o mercado de gols, principalmente esse mercado de ambos marcam. Eu destaco aqui, vejo com grande possibilidade de acontecer, ainda mais por ser um jogo de mata-mata. Então, a partir do momento que um dos times
fizer um gol, o outro vai para cima com força máxima. E o over 1,5 é mais seguro, obviamente, se você quiser trabalhar numa dupla, over 1,5, individualmente, ambos marcam. Mas eu gosto de ser ambos marcam, tá? A Premier League, eu já comentei bastante aqui com vocês que, né, nessa temporada a Premier League está sendo melhor do que as outras para o mercado de gols. Você pega os jogos dos times, a maioria tem uma média de pelo menos 2 gols marcados todo jogo, né? A maioria dos jogos acontece essa linha de gols, se repete essa linha de gols, né? Aqui nesse caso desse confronto, em 80% dos jogos aconteceu esse over 1,5. Então eu gosto do over 1,5 aqui no jogo do Wolverhampton e o West Ham. Inclusive o over 2 está pagando bem. E também no jogo do Forest contra o Manchester United. Também eu gosto dessa opção. Só quero fazer aqui uma observação. Esse jogo, o jogo do Wolverhampton contra o West Ham, eu fiz no pré-jogo over 2, tá? Tá pagando bem, eu fiz no pré-jogo. Esse jogo do Forest contra o United, eu vou levar pro ao vivo. Por quê? Porque o Forest contra as grandes equipes costuma mudar o seu estilo de jogo. Contra as equipes mais inferiores, ele vai para cima. Contra as equipes maiores, eles costumam se fechar lá atrás e ficar jogando no contra-ataque. É assim quando enfrentou o Liverpool, é assim quando enfrentou o City, é assim quando enfrentou o Arsenal. E pode ser assim contra o United, né? Então eu tenho dúvidas ainda, por isso que eu não fiz de pré-jogo, como é que vai ser esse comportamento do Nottingham Forest. Por isso que eu não fiz a aposta de pré-jogo aqui. Vou levar pro ao vivo, tá? Mas eu acredito que tem essa tendência de ser favorável para gols. O Clube América vai enfrentar o Cruz Azul, duas equipes excelentes do México, duas equipes também bem ofensivas, então tendência da gente ter também um jogo favorável para gols. E na Libertadores teremos o clássico, né, velho? Barcelona de Guayaquil contra o Independiente Del Valle. E quando a gente pega o retrospecto, são times que se enfrentam o tempo todo na Liga Equatoriana, né? Quando a gente pega o retrospecto entre eles, velho, olha isso, ó. 4x0, 3x2, 3x1, 1x1, 1x0, 1x1, 2x0, 1x0, 2x2, 2x0, ou seja, de 10 jogos, dos 10 últimos jogos, em 8 aconteceu pelo menos 2 gols, tá? Então, eu gosto desse over 1,5 aqui para se trabalhar em uma dupla, ou se quiser trabalhar o over 2 nesse confronto do Equador, beleza? E no ao vivo eu vou trabalhar, obviamente, aqui o jogo do Cruzeiro contra o União Santa Fé, o Once Caldas contra o Fluminense, tá? Vou estar levando pro live, porque eu não sei como é que... Eu não gostei do Cruzeiro na estreia, por mais que venceu o Mirassol, mas eu não gostei. O Mirassol teve muitas oportunidades, então ainda para mim é um time não confiável. E o Fluminense também, para mim, foi a maior decepção da primeira rodada do Brasileirão. Também é um time nada confiável, por isso que eu vou levar pro live, tá? Um time que para mim é confiável, que perdeu o jogo no Brasileirão, mas jogou muito bem, foi o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro perdeu pro Grêmio, mas foi superior ao Grêmio, criou muitas oportunidades. Na minha opinião, deu muito azar o Atlético Mineiro de não ter vencido o jogo, de verdade, porque foi muito superior em relação ao Grêmio, amassou o Grêmio. Vai enfrentar o Cienciano, né? Um time muito fraco, obviamente, né? Extremamente fraco. É um time do Peru. Ah, mas no Peru ele tem bons resultados, né? No Peru ele até vai bem em alguns jogos. Quando enfrentou as equipes ali boas, né? Acabou perdendo as equipes boas do Peru. E, cara, quando a gente olha o nível do brasileiro na Sul-Americana, é uma diferença muito grande, né, velho? Principalmente o Atlético Mineiro, que vai jogar Sul-Americana, não vai jogar Libertadores. Mas vai lembrar que no ano passado foi o time que chegou na final da Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores, foi mal no Brasileirão e foi punido para isso, né? Inclusive, eu acho muito injusto, por exemplo, o oitavo colocado do Brasileirão ir para a pré-Libertadores, né? E um time que chegou na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, não ir. Então eu acho muito errado, velho, porque você para olhar. Porra, o time que terminou como vice da Copa do Brasil e vice do Libertadores é melhor do que o oitavo, porra, do que o nono colocado do Brasileirão. E esses times que vão para pré-Libertadores, né, velho? Mas fazer o quê? O regulamento. Então o Atlético Mineiro para mim é um time muito forte, é um time que vai brigar nas competições que tiver brigando, né? Tanto Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, acho que chega muito forte. É um time muito organizado, o Cuca se entende bem com o Atlético Mineiro como um todo, né, velho? Então, eu gosto aqui do empate anula, tá? Pelo fato de jogar fora de casa, sempre protegendo em caso de empate, né? Então, gosto desse empate anula pro Atlético Mineiro, porque tem totais condições de sair com a vitória aqui, tá? Contra um adversário bem mais frágil. É isso que nós temos para nossa terça-feira. Bons jogos, tá? Bons jogos para poder apostar. Espero ter te ajudado. Lembre de curtir, se inscrever no canal e vamos para cima.